pessoal, tudo bom? Na videoaula de hoje nós vamos fazer juntos esse lindo jogo de cozinha. Já se inscreve no canal, curte o vídeo para não perder as próximas aulas. Esse jogo de cozinha que nós vamos fazer, ele é um modelo simples, porém dá para brincar com as cores, dá para brincar bastante com as paletas de cores. E fica um modelo muito lindo se a gente fazer as 3 peças do jogo de cozinha. Fica bem bonito. Aqui eu utilizei a flor catavento, mas se vocês quiserem, podem estar utilizando uma outra flor. E aqui eu trabalhei com o bege claro, o bege mais escuro. Aqui eu utilizei o café ou o marrom escuro. Aqui eu entrei de novo com o bege claro. Aqui com o cru, bege claro de novo, o café, o bege escuro e finalizei com o café novamente. E aqui para fazer a flor, eu utilizei o rosa mesclado da Barroco e o verde mesclado também da Barroco. Utilizei agulha 3,5, tesoura e agulha para tapeceiro para fazer o arremate. Nós vamos fazer juntos esse tapete aqui, que é o tapete pequeno. Eu vou estar fazendo junto com vocês esse tapete. A passadeira grande da cozinha, eu não vou fazer aqui no vídeo com vocês, porém, é o mesmo passo a passo, é a mesma coisa, só vai mudar a quantidade de flores que vocês vão estar utilizando. Aqui eu tenho uma passadeira pronta. Ó, é a mesma coisa, tá vendo? Vai mudar somente a quantidade de flores que eu utilizei aqui. Para fazer essa passadeira aqui, ela tá medindo 1,36 m. Eu utilizei para fazer essa passadeira 10 flores dessa. Se você quiser fazer uma passadeira maior, você pode estar utilizando mais flores. Você pode aumentar uma, aumentar duas. Cada flor dessa, ela mede 10 centímetros. Então, se você fizer a passadeira com 11 flores, vai dar em torno de 1,46 m. Se você aumentar e fazer 12 flores, vai dar 1,56 m. Aí, você faz de acordo com o tamanho que você desejar. E na largura, ele ficou medindo 43 centímetros. Ficou bem larguinho também. É um tapete super fácil de fazer. Ele fica bem abertinho. Tem um ótimo caimento. Ficou muito bonito. Vamos para a videoaula? Nós vamos começar com a flor catavento. Então, eu venho aqui, faço um círculo mágico. Introduzo a minha agulha aqui entre esses 2 dedos. Puxo o fio. E faço um ponto baixo. Subo aqui 1, 2, 3 correntinhas. Laço o meu fio e venho aqui dentro do círculo mágico e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui dentro do círculo mágico e faço outro ponto alto. Novamente uma correntinha, um ponto alto. Nós vamos fazer assim, vamos fazer 7 pontos altos dentro do círculo mágico, vai ser 8 contando com as 3 correntinhas que a gente subiu. Tem que dar um total de 8 argolinhas. Olha, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas. 7. E aqui a gente faz uma correntinha, puxo um pouco o fio. E eu venho aqui e fecho o meu círculo mágico.
Aí eu venho aqui, ó, na segunda correntinha, introduzo a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar dentro dessas argolinhas, nós vamos trabalhar 4 pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, introduzo a minha agulha aqui na primeira argolinha, e faço um ponto baixo, e subo uma correntinha. Faço no mesmo espaço, mais um ponto alto, trabalho mais um ponto alto, e mais um ponto alto. Esse ponto baixo que nós fizemos e essa correntinha equivale a um ponto alto. Vou aqui, vou subir uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho, passo o meu fio e venho aqui, ó, no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço outro ponto alto. Agora, eu subo aqui uma, duas, três correntinhas, viro novamente o meu trabalho. Ó, ele tava virado ao avesso pra mim, agora eu desviro, laço meu fio e vou trabalhar aqui na próxima argolinha. Venho aqui na próxima argolinha e vou fazer um ponto alto. E aí, aqui eu vou trabalhar 4 pontos altos dentro dessa argolinha. 3, 4. Subo uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho para ficar do avesso para mim. E vou trabalhar pontos altos em cima desses pontos aqui. Então, eu venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço outro ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas. Desviro o meu trabalho, laço o meu fio e venho aqui na próxima argolinha trabalhar novamente 4 pontos altos. Eu não vou me alongar muito nessa parte, pessoal, porque a flor catavento ela é bem simples de fazer, não tem segredo. Aqui, ó, fiz 4 pontos altos, subi 2 correntinhas, viro a flor do avesso pra mim e trabalho 4 pontos altos aqui em cima. Faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho e continuo trabalhando dessa mesma forma. Até finalizar as 8 pétalas. Cheguei aqui no final, fiz aqui as 8 pétalas da flor. E agora, para prender aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, naquele ponto baixo que nós fizemos e naquela correntinha, eu venho aqui naquela correntinha e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E aí, eu venho e corto o meu fio. Ou se vocês preferirem, vocês podem cortar o fio, solta aqui essa pétala, puxo o fio, aí eu venho aqui com a agulha de tapeceiro, ó, naquele mesmo local, ó, aqui foi o ponto baixo que nós fizemos e aqui foi a correntinha. Então, eu venho aqui, ó, introduzo a agulha de tapeceiro, vou passar o meu fio aqui nela, ó, dou uma puxadinha. Aí, eu venho aqui, ó, nessa última correntinha que nós fizemos, passo aqui também. E volto aqui, ó, lá
aquela correntinha junto ao ponto baixo e passo aqui só em uma argolinha, só na argolinha de trás, ó. E aí eu puxo. Assim fica bem mais preso também. Mas se vocês preferirem, também pode fazer só com ponto baixíssimo. Agora nós vamos trabalhar com o fio verde. Eu vim aqui, ó, e faço... dou essa laçadinha aqui, faço um ponto... dou a laçadinha aqui, ó. E agora eu vim aqui em qualquer argolinha da flor, eu vou prender esse fio com um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. O primeiro ponto baixo que nós fizemos vai equivaler a uma correntinha. E aqui eu vou fazer um leque. Então, eu vou fazer... fiz 2 pontos altos, com as 2 correntinhas aqui, vai equivaler a 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha, laço o meu fio e na próxima argolinha eu trabalho 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer aquela base simples do crochê. Faço mais uma correntinha e na próxima argolinha eu trabalho um lequezinho. 3 pontos altos. Separados por 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar assim toda a voltinha da nossa flor. Cheguei aqui no final dessa volta. E aqui eu vou cortar o meu fio. Vou puxar aqui. Que agora eu vou fazer aquele mesmo processo que a gente fez na flor. Eu venho aqui na terceira correntinha. Introduzo a agulha. Passo aqui o fio dentro da minha agulha. Eu vou puxar. Venho aqui nessa correntinha. Passo somente na argolinha de trás. E pego aqui somente a argolinha de trás da segunda correntinha. E puxo para ficar bem preso. Agora, nós vamos fazer a união das peças. Eu já fiz aqui as outras flores, que eu vou precisar de 3 flores para fazer o tapete pequeno. Então, eu venho aqui, ó, com o fio bege claro que eu vou usar agora, e eu dou uma laçadinha. Faço aqui uma argolinha para poder prender o fio. Aí, eu pego aqui a minha flor. Vou começar aqui no cantinho, ó, no leque. Prendo aqui o meu fio. Vou subir uma, 2 correntinhas. Aí, dentro desse espaço aqui, eu vou fazer outro leque. Faço um ponto alto, 2 pontos altos. Com as 2 correntinhas, equivale a 3 pontos altos. Subo 2 correntinhas. Laço meu fio e aqui no mesmo espaço eu trabalho mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Vou aqui no próximo espaço e vou trabalhar 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha,
Próximo espaço, eu vou fazer outro leque. 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Aqui novamente, uma correntinha, 3 pontos altos. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar nesse cantinho aqui, pessoal. Quando chegar nesse cantinho aqui, eu volto pra gente unir a outra peça. Voltei aqui, ó. Vocês viram que eu trabalhei aqui e deixei esse lado aqui sem trabalhar. Chegando aqui, eu vou trabalhar aqui dentro desse leque, mas eu vou fazer apenas 3 pontos altos. Fiz apenas 3 pontos altos. Eu venho aqui, pego a outra flor. Ó, eu vou segurar dessa forma. Eu seguro aqui a outra flor. Aí, eu venho aqui, ó, laço a agulha e vou introduzir aqui a agulha no leque da outra flor. Introduzo aqui a agulha, puxo e faço um ponto alto. No mesmo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos, 3 pontos altos. Agora, eu vou pegar esse daqui que a gente já fez e eu vou passar ele pra cá. Assim, por detrás. E agora eu vou trabalhar aqui, nessa flor da frente, mas sempre prendendo aqui, nessa carreira de trás. Então, eu venho aqui, ó, introduzo a agulha aqui, ó, nessa parte de trás, puxo, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço o fio e venho aqui nessa flor da frente, nesse espacinho e vou trabalhar 3 pontos altos. Terminei os 3 pontos altos, eu venho aqui na argolinha de trás e vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha, laço o meu fio, venho aqui na flor da frente e faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos e venho aqui novamente na flor de trás, nesse espacinho, laço o meu fio, faço um ponto baixo, uma correntinha. Aqui eu já cheguei no leque da flor da frente, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos e agora eu vou prender aqui no lequezinho da flor de trás, ó. Prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha e agora eu já vou virando aqui, ó. Já seguro dessa forma, já vou virando o trabalho, nosso trabalho. E agora eu venho aqui nesse mesmo espaço, dentro desse mesmo leque, e vou fazer mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. Faço uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Cheguei aqui no leque e vou fazer um leque normal.
Eu vou trabalhar essa carreirinha aqui, ó, pra depois eu prender a outra flor. Trabalhei aqui essa lateral, e agora eu venho aqui, ó, e pego a outra flor. Ó, laço meu fio, introduzo a agulha aqui nesse leque da flor. Faço um ponto alto. E faço no mesmo espaço mais 2 pontos altos. Viro essa parte aqui para trás, do lado avesso. Venho aqui, ó. Agora a gente vai trabalhar na carreirinha de trás. Venho aqui e prendo. Com um ponto baixo, subo uma correntinha. Laço o meu fio. E venho aqui na argolinha da frente. E trabalho 3 pontos altos. Agora eu venho aqui nessa carreira de trás e prendo com um ponto baixo. Subo uma correntinha, laço meu fio e na flor da frente eu faço 3 pontos altos. Venho aqui novamente na carreira de trás, prendo com um ponto baixo, subo uma correntinha, laço meu fio e agora eu vou trabalhar aqui nesse leque. Faço 3 pontos altos. Venho aqui nesse leque de trás e prendo o meu fio com ponto baixo. Subo uma correntinha. E agora eu vou virar o meu trabalho assim, que a gente vai trabalhar na lateral. E aqui nesse mesmo espaço, dentro do leque, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos na próxima argolinha. Uma correntinha, 3 pontos altos na próxima argolinha. Agora, nós vamos trabalhar assim, toda essa volta. Fazendo o lequezinho nas laterais. E nas demais, a gente faz 3 pontos altos separados por uma correntinha. Voltei aqui para me mostrar para vocês como que eu faço aqui nessa lateral. Ó, aqui dentro desse leque verde, eu vou trabalhar os 3 pontos altos. Trabalho 3 pontos altos, faço uma correntinha, aí eu venho aqui, ó, e vou prender o meu fio nesse espaço aqui, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço meu fio e venho aqui no próximo leque e trabalho mais 3 pontos altos. Aí vai ficando assim. E aí a gente continua da mesma forma. Chegando aqui, ó, vocês vão fazer da mesma forma que a gente fez aqui. Cheguei aqui no final da nossa carreira e a nossa emenda vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos dar continuidade aqui. Vou vir aqui naquela segunda correntinha que nós fizemos e vou prender com um ponto
baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar dentro desse leque aqui. Então, a gente vai caminhar aqui com pontos baixíssimos até chegar aqui. Então, eu vim aqui na argolinha de trás, eu pego aqui somente nessa alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo, venho aqui na próxima, pego somente na argolinha de trás e faço outro ponto baixíssimo. E agora eu já venho aqui, ó, dentro dessa argolinha do leque e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha. Isso daqui vai equivaler a um ponto alto. Aí eu venho aqui, ó, e dentro desse espaço eu vou trabalhar 5 pontos altos. 3, 4, 5. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse próximo espaço e trabalho mais 5 pontos altos. 4, 5. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo espaço, novamente 5 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, 5 pontos altos. Uma correntinha e no próximo espaço, novamente, 5 pontos altos. Então, aqui nessa lateral aqui, nós vamos trabalhar dessa forma. 5 pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha. E aqui do lado, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. 3 pontos altos separados por uma correntinha. Ó, vai ficar dessa forma. Aqui, nessa lateral, a gente trabalha 5 pontos altos. Nesses 1, 2, 3, 4, 5. Nesses 5 bloquinhos, a gente vai trabalhar 5 pontos altos, juntos, separados por uma correntinha. E aqui nessa lateral, em toda essa lateral, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Eu vou completar essa volta e eu já volto com vocês. Eu voltei aqui antes, pessoal, para me mostrar para vocês um pequeno detalhe aqui, ó. Quando a gente chega aqui, que foi onde a gente fez aquela união das peças, das flores, algumas pessoas gostam de trabalhar aqui, dentro desse espaço, mas eu não gosto de trabalhar aí, porque o trabalho pra mim fica meio estranho, não dá certo. Então, eu venho aqui, ó, eu vou trabalhar aqui nesse espaço, ó, nesse ponto aqui, onde eu prendi esses leques, entende? Então, eu venho aqui, ó, nesse espacinho aqui, e faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. Eu faço uma correntinha e eu continuo a mesma forma, 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Ó, ele vai ficar dessa forma. Chegando aqui, vocês vão trabalhar da mesma forma. Vocês trabalham nesse espacinho aqui. Cheguei aqui no final da minha volta, ó. E agora aqui, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, ó,
correntinha que nós fizemos depois do ponto baixo, nós fizemos uma correntinha. Eu venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo. E aqui, ó, em cima dos 5 pontos altos, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, aqui eu vou subir uma, 2 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Faço uma correntinha. E no próximo, da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto. Nessa carreira aqui, nós não vamos fazer nenhum aumento. Faço uma correntinha. E trabalho 5 pontos altos em cima dos 5 pontos altos da base. No próximo aqui, novamente ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Faço uma correntinha. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessa lateral e aqui, ó. Eu fiz uma correntinha, laço o meu fio e aqui eu venho nesses 3 pontos altos que nós fizemos, eu venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha e vou aqui trabalhar 3 pontos altos na próxima argolinha. Faço uma correntinha, ó, vai ficar dessa forma. Aqui nós vamos deixar um ponto alto sozinho. Aí, nós fazemos uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, e vamos seguir aqui com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Tô chegando aqui no final da lateral, ó, e aqui nós vamos trabalhar da mesma forma que nós fizemos aqui, ó. Ó, fiz os 3 pontos altos, uma correntinha, laço o meu fio, e aqui nesse bloquinho de 3 pontos altos, eu vou vir aqui nesse último ponto alto e faço um ponto alto sozinho. Uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar nos bloquinhos de 5 pontos altos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Nós vamos fazer dessa mesma forma, desse lado aqui. Finalizei aqui a minha carreira, ó. Agora, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Eu vim aqui na segunda correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Vou subir uma, 2 correntinhas, laço o meu fio, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E aqui no último ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Subo uma correntinha. Aqui nessa carreira, a gente vai fazer os aumentos aqui nessa parte. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto alto, eu faço um aumento. 2 pontos altos juntos.
Novamente, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Nesse último ponto de base, um aumento. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. E novamente, um aumento, 2 pontos altos juntos. Agora, a gente vai fazer aqui, nessa última parte, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto de base, a gente faz um aumento. Faço uma correntinha. E aqui na lateral, agora aqui nesse ponto que ele ficou aqui sozinho, a gente vai fazer um ponto alto em cima dele. E agora, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui nesse espacinho. Vai ficar dessa forma. Faço uma correntinha. E agora, eu vou trabalhar aqui toda a lateral da mesma forma. 3 pontos altos separados por uma correntinha. Lembrando que quando eu chegar aqui desse lado, nós vamos fazer igual nós fizemos aqui. Aqui nós temos 5 bloquinhos. E nesses 5 bloquinhos, nós vamos fazer um aumento no último pontinho. Nós vamos trabalhar dessa forma, pessoal, por mais 4 carreiras. Depois dessa, nós vamos fazer mais 4 carreiras. Sempre lembrando de, no último ponto, fazer um aumento. Aqui no meu caso, eu vou terminar essa carreira aqui e eu vou mudar a cor da linha. Se vocês forem fazer com a mesma linha, podem continuar. Vou fazer o meu aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Finalizei aqui as minhas carreiras, pessoal. Olha, eu fiz aqui, finalizei aquela última no bege claro. Depois eu fiz mais 2 no bege um pouquinho mais escuro. E depois eu fiz mais 2 no tom café, aquele marrom bem mais escuro. Ó, e eu fiz dessa mesma forma, eu fiz a mesma repetição. Aqui eu fiz da mesma forma, em uma carreira eu faço apenas um ponto alto sozinho, na outra carreira eu faço 2 pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto. E aqui, nessa parte aqui, eu fiz os aumentos, sempre no último ponto alto eu fiz os aumentos. Agora, eu vou trabalhar novamente com o bege claro. Vou fazer aqui minha laçadinha. Agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Olha, vocês vão prender aqui, nesse espaço aqui, ó, antes do bloquinho. Nesse espaço aqui, vocês vão prender o fio, faz um ponto baixo e sobe 2 correntinhas. E nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha, laço meu fio, e aqui, ó, eu vou pular um ponto de base e vou vir aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Laço meu fio e agora eu vou fazer um ponto alto no mesmo espaço, no mesmo ponto de base. Vai ficar 2 pontos altos juntos. Faço uma correntinha,
laço o meu fio, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base eu faço um ponto alto e vou fazer novamente nesse mesmo espaço outro ponto alto. Ó, vai ficar assim, ó. Aqui eu fiz 3 pontos altos juntos. E aqui nessa parte nós vamos fazer assim, pulo um ponto de base, faço um ponto alto, 2 pontos altos juntos, pulo um ponto de base, faço um ponto alto, 2 pontos altos juntos. E aqui nesse último nós vamos fazer o seguinte, pulo um ponto, faço uma correntinha, pulo um ponto de base e venho aqui no próximo ponto de base. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos juntos, no mesmo espaço. Fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Ficou dessa forma. Passo uma correntinha, venho aqui nesse espaço aqui e vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma correntinha, laço meu fio, e aqui eu vou trabalhar, nesse bloquinho, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui. Eu pulo um ponto de base, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos juntos. Subo uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, 2 pontos altos juntos. Subo uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo ponto de base eu trabalho 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha e aqui nesse espacinho eu trabalho 3 pontos altos juntos. Vou fazer mais uma vez com vocês essa lateral aqui. Pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. E no próximo eu faço 2 pontos altos juntos. Subo uma correntinha e aqui pulo aqui um ponto de base e aqui no ponto alto do meio eu faço 3 pontos altos juntos. E aqui eu trabalho os 3 pontos altos juntos. Nós vamos trabalhar dessa forma nesses 2 bloquinhos aqui também. Fiz aqui toda essa volta dessa mesma forma. E agora aqui nessa lateral, nós vamos trabalhar da mesma forma. 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Nós vamos trabalhar toda essa volta dessa mesma forma. A gente trabalha toda essa lateral desse jeito, 3 pontos altos separados por uma correntinha, e chegando aqui, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Terminei aqui essa carreira, ó. Observem que aqui eu fiz da mesma forma, ó. Pulei um ponto, trabalhei um ponto sozinho, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos juntos.
Pulei um espaço, fiz uma correntinha, trabalhei um ponto alto sozinho, 2 pontos altos juntos. Fiz uma correntinha, pulei um ponto e trabalhei 3 pontos altos juntos. E continuei com uma correntinha e 3 pontos altos. E aqui eu fiz a mesma repetição. E aqui na lateral, eu trabalhei somente 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora eu vou começar outra carreira e eu vou mudar de cor. Agora eu vou usar o cru. Eu faço aqui a laçadinha. Essa carreira aqui, ela é bem simples, a gente vai trabalhar somente com uma repetição. Então, prendo aqui o meu fio, subo uma, duas correntinhas, que aqui vai equivaler a um ponto alto. Faço aqui 2 pontos altos. Fiz aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Vou no próximo espaço e trabalho 3 pontos altos juntos. Vou aqui no próximo espaço. Faço 3 pontos altos. Subo uma correntinha. No próximo espacinho, a mesma coisa. 3 pontos altos separados por uma correntinha. Essa carreira aqui, ela não tem mudança nenhuma, a gente vai trabalhar ela toda dessa mesma forma. São 2 carreiras que nós vamos trabalhar da mesma forma. Só que como eu vou trabalhar com outra cor, então depois que terminar aqui o fio branco, eu vou cortar e já entro com o bege claro novamente. Se vocês forem usar o mesmo fio, aí podem continuar com essa mesma repetição com mais 2 carreiras. Finalizei aqui, ó, essas 2 carreiras. E agora, eu vou fazer mais uma carreira com essa mesma repetição, só que agora eu vou usar o fio marrom. Eu vim aqui, faço uma laçadinha para prender o meu fio. E eu posso prender aqui em qualquer argolinha dessa. E agora a gente vai trabalhar essa mesma repetição. Essa é a carreira que a gente vai trabalhar na cor marrom. Que depois dessa carreira a gente já começa a fazer o bico. Então, eu vou trabalhar essa mesma repetição. 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Ó, vou trabalhar toda essa volta dessa mesma forma, sem nenhuma alteração. Finalizei aqui essa carreira na cor marrom e agora nós vamos trabalhar o bico. Eu vou usar novamente o bege mais escurinho. Aqui a gente vai começar a fazer o bico. Então, eu venho aqui e prendo o meu fio com um ponto baixo, subo uma, duas correntinhas e venho aqui nesse mesmo espaço e eu vou trabalhar 6 pontos altos.
Ó, trabalhei 6 pontos altos, que com as 2 correntinhas que nós subimos, vai ficar 7 pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui nessa argolinha, prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha, e venho aqui na próxima argolinha, laço meu fio, e aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Tudo no mesmo espaço. Aqui, ó, fiz 7 pontos altos, uma correntinha, prendo aqui na próxima argolinha. Subo uma correntinha. E aqui, novamente, na próxima argolinha, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Essa carreira, toda essa carreira, nós vamos trabalhar dessa forma. Nós vamos trabalhar 7 pontos altos, no mesmo espaço. Nós vamos trabalhar 7 pontos altos no mesmo espaço, faz uma correntinha, no próximo espacinho a gente prende com um ponto baixo, a gente faz uma correntinha e começa novamente a fazer os 7 pontos altos. Essa carreira, ela toda vai ser feita dessa forma, com essa mesma repetição. Terminei aqui a minha carreira, e aqui, ó, fiz uma correntinha, vou vir aqui na segunda correntinha que nós subimos, e vou prender com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço meu fio e no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto de base, um ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa forma, ponto sobre ponto, separados por uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto. Chegando aqui, a gente vai prender o fio nesse ponto baixo aqui. Prendo o fio com um ponto baixo, laço o meu fio e venho aqui no próximo bloco de pontos altos e vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Vou trabalhar dessa forma em todos os bloquinhos que nós fizemos de 7 pontos altos. Eu vou trabalhar 7 pontos altos sobre os pontos altos, separados por uma correntinha, com uma correntinha de separação. Vai ficando dessa forma. E lembrando sempre que aqui a gente prende com um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa mesma forma toda essa volta. Cheguei aqui no final dessa carreira, vou cortar o meu fio. Vou prender ele aqui para não soltar. E agora nós vamos trabalhar a nossa última carreira com o fio marrom café. Fiz aqui a laçadinha.
nós vamos começar, pode começar em qualquer leque desse, mas é importante sempre começar aqui nesse primeiro espacinho aqui. Vamos prender o fio. Prendi o fio, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Aqui nós vamos trabalhar ponto picô. Subo aqui 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Agora, nesse daqui do meio, a gente vai fazer o ponto picô um pouquinho maior. Então, a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha, pego aqui somente em uma alcinha e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo espaço e prendo com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha e pego introduzo a agulha aqui, somente uma alcinha. Faço um ponto baixíssimo. E venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo. E venho aqui no próximo espaço e prendo com um ponto baixo. Vai ficando dessa forma. Aqui, eu vou laçar o meu fio. E aqui, ó, lacei o meu fio e eu venho aqui, ó, eu vou pegar aqui por trás, ó, dessa forma. Puxo. E faço um ponto alto. Venho aqui nesse próximo espaço, introduzo a agulha e vou fazer um ponto picô. Subo 3 correntinhas, venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Próximo espaço, fecho com um ponto baixo. Vou fazer mais uma vez com vocês essa parte. Subo 3 correntinhas, venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo e no próximo espacinho, um ponto baixo. Ó, já fiz 2 e agora eu vou fazer o do meio. Então, vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E no próximo espaço, um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer aqui o nosso último ponto picô. Prendo aqui com um ponto baixo. Nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, ó. Eu laço o meu fio, eu venho aqui, pego aqui por trás, ó. Introduzo a agulha aqui, passo a agulha aqui por trás. Laço aqui o fio e puxo. E aí, eu tiro 2 e tiro mais 2. Faço um ponto alto normal. E aí, eu venho aqui no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. E vou repetir esse mesmo processo. Nós vamos fazer assim toda essa carreira. Cheguei aqui, ó, no final dessa carreira. E aqui eu faço aquele mesmo processo. Faço ponto alto passando aqui por trás. E vou prender aqui o meu fio com um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo que fizemos.
Já posso cortar o fio. E assim ficou o nosso trabalho finalizado. Fica muito bonito esse modelo, ele é bem simples, mas dá para trabalhar com várias cores e fica muito bonito. Se gostaram, por favor, deixem o seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas novidades.